Welcome to Frontier Ministries Podcast. The message you're about to hear was preached at our church in West Palm Beach, Florida. Our prayer is for it to be a blessing to you. Quem aqui já assistiu aqueles programas de reforma na televisão? Quem que gosta de assistir esses programas de reforma na televisão? Eu amo. Aquele Irmãos à Obra, aí tinha... Não, tudo bem, obrigada. Quando tinha aquele Extreme Makeover, que eles pegavam a casa e reformavam a casa toda, aí trazia mais um cheque de não sei quanto. Aí a gente adora ver um antes e um depois. A gente adora ver uma casa reformada, a gente adora ver o antes do produto, o após do produto. A gente vai consumir mais se a gente vê esse tipo de comparação. Nós, como seres humanos, a gente adora uma transformação. Eu lembro que desde criança eu assistia aquele Dia da Princesa, não sei qual programa que era, Sarah House, o que era aquilo. Mas a mulher chegava que Deus me livre, ninguém sabia o que tinha acontecido na vida dela. Passou um furacão e ela saía assim, meu Deus, o que aconteceu? Passa a receita que eu quero. E a gente adora isso, né? Como ser humano, a gente adora ver esse antes e o depois. É exatamente sobre isso que eu quero pregar com você. O nome da nossa mensagem hoje é Antes e Depois. E a gente vai ler uma passagem de Jeremias já. Você vai entender o porquê. Mas... antes de qualquer coisa, e antes até da gente orar, quem foi Jeremias? Quem é que sabe? Quem era Jeremias? Profeta. Lulu, você sabe de que tribo ele era? Vou dar uma dica. Era uma boa tribo do mais novinho, Benjamim. Exatamente. Então, Jeremias era um profeta nascido na tribo de Benjamim. Para quem não sabe, na época que Jeremias estava vivo, na época que ele foi ativo como profeta, ele foi profeta por 40 anos, mais ou menos. Ele apareceu uns 60 anos após a morte do profeta Isaías, que a gente sabe aquela passagem linda, maravilhosa do conselheiro, príncipe da paz. Foi Isaías que escreveu. Ele era da tribo de Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó. Tribo de Benjamim, a qual reino pertencia? Virou aula de Bible Study, nós já aprendemos isso tudo aqui. Benjamim era reino do sul reino do sul ou reino do norte? Norte ou sul? Reino do sul. Vocês lembram que era o rei do reino, o primeiro rei, no caso, do reino do sul? Os dois filhos de Salomão. Jeroboão, reino do norte, e Roboão, reino do sul. Reino do sul, reino de Judá. Reino do norte, reino de Israel. E a gente sabe que o reino de Israel foi levado por cativo pela Assíria. E alguns anos depois, o reino do sul foi levado em cativeiro. O povo de Deus foi levado para cativeiro pelo o Império Babilônico. Isso tudo é importante a gente entender por quê. Jeremias foi um profeta ativo durante esse momento de nós vamos ser tomados, Reino do Sul, nós vamos ser tomados pela Babilônia ou não? O que está acontecendo? Porque eles já estavam completamente cercados pelo Império Babilônico. E somente aquela cidade micro, aquela região micro das tribos do Sul é que não tinham sido ainda tomadas pelo Império Babilônico. E Jerusalém fazia parte do Reino do Sul, ok? Mas enfim, era esse momento, era essa circunstância em que Jeremias estava vivendo. E aí a gente vai lá para Jeremias 1, capítulo 4... Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e a 8. Mas antes da gente ler, vamos orar. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade, obrigada porque estamos aqui, Senhor, para aprendermos de Ti. Então vem, Senhor, fala conosco direto aos nossos corações. Senhor, eu me esvazio para que o Senhor possa me usar como instrumento Teu, ao Teu povo, na Tua casa, Senhor, que nós saiamos daqui diferente da forma de como entramos, transformados pelo agir do Teu Espírito Santo, transformados pelo poder que há na Tua santa palavra. Age em nós, opera em nós, em nome de Jesus. Abre cada mente, abre cada coração e vem agir, vem fazer a Tua vontade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos lá. Jeremias 1, versículos 4 a
8. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los, diz o Senhor. Jeremias se via numa situação extremamente delicada, porque era um povo que estava completamente pagão, um povo que era para ser povo de Deus, estava adorando a Baal, estava indo até o Reino do Sul, tomado pela Síria, para adorar os templos que eles tinham dos deuses pagãos. Era um povo extremamente sujo. A gente precisa entender aqui que eles já estavam com o perigo de guerra há muito tempo, eles já estavam com os inimigos cercando a cidade de Jerusalém há muito tempo. Então é muito importante a gente entender que aqui a situação já estava muito complicada. As pessoas que ali viviam já estavam realmente no limite do limite do limite. Longe de Deus, sofrendo perseguição, muito, muito, muito difícil. E Jeremias é chamado nesse momento para repreender o povo. Agora você imagina o povo. Você já ficou com fome em algum momento na sua vida? Como você fica quando você está com fome e com sono? Eu sei que eu não abro a boca, porque se eu abrir a boca, eu saio da graça, né? Mas é verdade, a gente com fome, com sono, a gente já fica irritado, a gente já fica, não quer lidar, não quer fazer, não quer responder, ou quando responde, dá logo aquela patada, dá logo aquele fora. E esse povo já estava no limite, fome, sono, longe de Deus, rabugento, reclamando, podre, da forma como você puder imaginar. Era o estado dos israelitas naquele momento, era o estado do povo de Deus naquele momento. E Jeremias é chamado para chamar a atenção daquele povo. Jeremias é quem fala: vocês serão levados para cativeiro como forma da justiça de Deus. E Jeremias profetizou: 70 anos vocês vão ficar em cativeiro, e por 70 anos eles ficaram sob o domínio da Assíria. Deus é bom e Deus é fiel, mas Deus é extremamente justo. Ele traz a sua justiça quando necessário. Mas o que a gente lê aqui nessa passagem é: Deus escolheu e separou Jeremias, lá no versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É interessante a gente pensar, porque Jeremias, o que ele responde? Ah, Senhor, eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem. A gente vai apresentando as nossas milhares não de aleluias, antes fossem, mas as nossas milhares de desculpas para Deus. Mas Deus assim como ele separou e ele escolheu Jeremias, ele te separou e ele te escolheu. E aí? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse tipo de informação? A gente vive declarando, cantando: eu sou escolhido, eu sou separado por Deus. Ou a gente de fato faz alguma coisa com relação a isso? Jeremias era muito jovem quando ele foi chamado. Ele era um adolescente, ele estava nos teenagers dele. Ele devia ter uns 15, 16 anos de idade. Muito, 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 muito jovem. Imagina um jovem. Quem é você para falar isso? Quem é você para profetizar em nome do Senhor? Quem é você para achar que isso que você está falando vai se tornar realidade? Quem é você para estar falando isso, está rogando praga em cima da minha vida, da minha família, do meu povo? Imagina o que Jeremias não ouvia. E imagina o que ele não tinha que enfrentar. Você está disposto a seguir o chamado de Deus? O caminho que Ele tem para você? Nós somos povo escolhido e separado por Deus. Mas isso também traz responsabilidades. Talvez você seja muito jovem. Eu olhando aqui, eu realmente só vejo pessoas muito, muito, muito jovens. Vocês estão todos muito bem. Parabéns. Parabéns. Tá? Talvez a gente seja realmente muito jovem. Talvez a gente seja um novo convertido. Ou até avançado em idade. Talvez a gente nunca tenha amadurecido na nossa fé. Talvez a gente continue apresentando as nossas desculpas para Deus. Quando é hora de agir, você se esquiva. Quando você precisa se comprometer, você desiste. Quando Deus te pede algo, você responde para Deus: ah, Deus, mas eu sou tão jovem. Assim como Jeremias respondeu.
Talvez jovem não seja a sua desculpa, mas você apresenta a Ele algo. O que é que você tem apresentado para Deus como desculpa? O que é que você tem colocado como empecilho para seguir aquilo que Deus tem te chamado a fazer? Eu não sei como lidar com esse estresse. Eu não sei como lidar com essa decepção, com essa perda, com essa responsabilidade. A gente acaba que fala, conta comigo. Mas você já fala, conta comigo, pensando o que você vai estar fazendo no próximo, oportunidade. Você de fato não se compromete. Eu tenho outras responsabilidades agora. Quem sabe mês que vem, Senhor? Quem sabe mês que vem eu não consiga separar um tempinho para você? Quem sabe mês que vem, pastor, eu não consiga servir um pouquinho mais, estar um pouquinho mais presente na igreja? Eu não posso ter mais responsabilidade na minha vida. E eu olho para essa resposta de Jeremias. Senhor, mas eu sou muito jovem. E eu penso o quão real essa resposta é. O quão relacional é essa resposta. O quão eu vejo eu e tantas pessoas dando essa resposta para Deus. Deus, quem sou eu para que o Senhor me chame para profetizar isso? Quem sou eu para ser chamado, escolhido, separado? Quem sou eu para cumprir isso tudo que o Senhor tem me chamado para fazer? Porque, afinal de contas, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem muita coisa para fazer, tem muita conta para pagar, tem aluguel, tem conta de luz, tem que acordar cedo para ir trabalhar e volta tarde, tem que trabalhar muito, trabalha debaixo desse sol da Flórida. Que Deus abençoe todos vocês que trabalham debaixo desse sol da Flórida. Eu não consigo sequer imaginar o esforço, então que Deus, em nome de Jesus, renove as suas forças e abençoe o fruto do seu trabalho. Mas a gente vai colocando empecilho, um atrás do outro, para justificar a nossa falha perante Deus, para justificar a nossa desobediência para com Deus. Talvez a gente esteja extremamente sobrecarregado, exausto, estressado. Bela, esse ano tem sido um ano difícil. Desde que a pandemia veio, as coisas têm sido muito difíceis. Meu casamento está muito difícil. A educação do meu filho está muito difícil. E a verdade é que a Bíblia é tão maravilhosa e o nosso Deus é tão perfeito que Ele fala, ok, é essa desculpa, é essa razão, é isso que tem te afastado de perto de mim? Então tá bom. Vamos ler Mateus. Mateus 11, 28, 29 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia é muito... vai direto ao ponto. A Bíblia não fica... mas não tem nhenhenhé na Bíblia. Tudo que está na Bíblia precisa estar na Bíblia. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto final. Não desconsidere absolutamente nada do que tem nesse livro. E o que eu acho maravilhoso dessa passagem, 2 versículos, em 2 versículos tem uma repetição. Vocês conseguem encontrar essa repetição? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. E no final da passagem diz: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Você não é o único que está sobrecarregado. Você não é o único que está cansado. Você não é o único que está estressado. Você não é o único que precisa de descanso para sua alma. E Deus sabe disso. Deus sabe o quanto você precisa dele. Deus sabe o quanto você precisa de ajuda. Deus sabe o quanto sozinho você não consegue. O quanto, enquanto você estiver olhando para as consequências desse mundo, para as circunstâncias desse mundo, até da sua própria vida, você não vai conseguir. Você não vai ter a força. Você não vai ter o descanso, você não vai ter a disposição. Mas em nome de Jesus, venham a mim. Vá para Deus, leve a Ele a sua preocupação, leve a Ele a sua sobrecarga, leve para Ele a sua exaustão. Fala: Senhor, me renova, traz um bálsamo novo, traz força nova. Eu não tenho horas o suficiente para dormir, mas o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus do sono. Então restaura as minhas forças, restaura a minha vida, restaura o meu ânimo, em nome de Jesus, porque esse é o Deus que a gente serve. Se a gente tem responsabilidade, e se as responsabilidades
habilidades dignas que Deus aprova, em nome de Jesus, Ele vai nos capacitar para cada uma delas. Ele vai nos dar força para cada uma delas. Se Deus te chama e você está num determinado momento da sua vida, como Ele chamou a Jeremias, ele era muito jovem. A juventude de Jeremias não foi nada, não é nada para Deus. Deus fala, eu vou te honrar. E honrou. O que Jeremias falou, o que ele profetizou, aconteceu. Então não apresente desculpas para Deus. Traga para Deus as suas preocupações. Apresente a Ele aquilo que te tira a paz. Apresente a Ele aquilo que te tira da presença dEle. Senhor, é teu. Toma. Eu não consigo. E tudo bem. A gente não é super-homem. Eu, quando conheci o Tiago, eu tive que falar isso pra ele. Eu falei, Tiago, eu te amo, você é maravilhoso, você é extremamente capaz, mas você não é um super-homem. Você não tem que fazer tudo sozinho. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Faça bem, mas faça uma coisa de cada vez. E eu volto e meia ainda tenho que falar isso pra ele. E ele olha pra mim e fala, Bela, você precisa fazer mais. E a gente vai assim a vida toda. Sabe? Mas Deus te chamou e te separou. O que você vai fazer com isso? A gente dedica tanto tempo, tanto esforço, a gente abre tanto espaço para as coisas que de fato a gente quer fazer. Eu quero ir sábado pro Sogras fazer compras. Eu quero ir pro sábado pro Sogras fazer compras. Abrir o tempo, vamos lá. Não é isso? Eu quero ir jogar futebol com os meus amigos. A gente encontra o tempo para jogar. Eu quero ir comer naquele restaurante. A gente vai agendar, se preciso for, mas a gente vai lá naquele restaurante. A gente vai salvar o dinheirinho para ir no restaurante. A gente vai se organizar para fazer o que a gente quer fazer. Mas ao invés da gente se render para Jesus Cristo e fazer para Ele o que Ele quer que a gente faça, a gente fica, toma mais uma desculpa, Jesus. Toma mais uma razão porque eu não vou. Tá aqui, ó. Tá aqui o meu trabalho, os meus filhos, a minha casa. Tudo que eu tenho que fazer tá aqui, Jesus. É por isso que eu não tô aí, tá bom? O Senhor sabe, o Senhor conhece. Me perdoa. Tchau, até a próxima. Domingo que vem tô aí. Não é assim que a gente vive? Não é assim que a gente apresenta a nossa vida para Deus muitas vezes? A gente desiste do chamado, assim como Deus tinha para Jeremias, porque a gente tá cansado. A gente tem muita coisa acontecendo agora, não dá para abrir espaço para Deus agir. Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Se antes você era inexperiente, o seu depois é sabedoria em nome de Jesus. Se antes você vivia em guerra, o seu depois vai ser um tempo de paz em nome de Jesus. Se antes você vivia um caos dentro da sua casa, agora vai existir a harmonia na sua casa em nome de Jesus. Porque é isso que Deus faz quando a gente atende ao chamado dEle. Uma coisa que a gente precisa entender é, porque a gente chega para Deus e fala, Deus, aqui eu preciso desse milagre. Na hora que a gente tem chamada para fazer com Deus, a gente fala, atende meu WhatsApp, Deus. Atende essa chamada, atende essa oração. Eu preciso desse milagre. Eu preciso que o Senhor faça. A gente sai correndo, desesperado para Deus, quando a gente precisa de alguma coisa. Mas quando Ele nos pede algo, a gente se esquiva, a gente finge que não está ouvindo, a gente finge que não é pra gente. E a gente fala, Deus, quem me deu esse trabalho foi o Senhor. Deus, quem me deu essa família foi você. Não posso, estou muito ocupada, estou muito sobrecarregada. Se a gente ora por milagre, por que a gente não atende o chamado? Faz sentido? A gente tem fé suficiente para pedir, mas não tem fé suficiente para aceitar o que Deus tem pra gente, o que Ele nos chama a fazer? A nossa fé, a gente precisa entender isso. Ela é revelada pela forma como nós respondemos ao chamado de Deus. Porque se Deus fez um milagre na sua vida, glória a Deus. Mas Ele pode, Ele faz o que Ele quiser. O impossível para Deus não é nada. O milagre para Deus é Ele, a natureza dEle. O nosso Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural. Mas se a sua fé não é grande o suficiente para dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, desculpa. Cadê? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A mensagem tá conseguindo chegar?
Sabe? A gente precisa que a nossa fé seja medida pelo nosso testemunho. Porque assim como Deus cumpre o que Ele promete, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar força. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele vai mudar o que precisa ser mudado. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus me deu esse insight e eu falei, uau. Pelo menos para mim, falou muito. E eu espero que te abençoe. Porque tem muita gente vivendo somente debaixo da misericórdia de Deus. Somente da misericórdia de Deus. E quando a gente está somente debaixo da misericórdia, significa que a gente não foi aprovado por Deus. Nós fomos desaprovados. Por isso que a gente precisa da misericórdia. Mas quando a gente também vive, porque mesmo assim a gente precisa da misericórdia dele. Mas quando a gente também vive debaixo da bênção de Deus, isso significa que nós fomos aprovados por ele. Então você quer viver de misericórdia em misericórdia? Ou você quer viver de vitória em vitória? Você quer viver debaixo da bênção e do favor do Senhor Todo-Poderoso? Você quer ser aprovado por Deus? Ou você quer viver somente a misericórdia dele já tá bom para você? Porque a misericórdia, querido, de Deus, ele tem por todo mundo. Deus é misericordioso com o mundo inteiro, senão já tinha explodido isso tudo. Já tinha mandado todo mundo pro inferno. Eu, inclusive. Vocês conseguem entender? A gente vai viver somente debaixo da misericórdia, contando com a misericórdia de Deus, esperando na misericórdia de Deus, como se fosse a última coisa, o último recurso. Ou a gente vai ver, não, Deus, eu vivo para que o Senhor me aprove, eu vivo para que eu chegue no céu, eu vivo para que eu viva debaixo da tua bênção, para que eu viva o melhor dessa terra contigo, para que eu siga todos os passos que o Senhor tem para mim. Eu amo essa passagem que a gente vai ler agora. Salmo 126:5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Então, se tá difícil, com cânticos de alegria você vai colher. Mas semeia, semeia certo, semeia na casa de Deus, semeia na presença do Senhor, semeia o seu coração, semeia a sua vida, semeia a sua família, semeia o seu casamento, semeia a criação dos seus filhos, semeia e semeia certo em nome de Jesus, para que com cantos de alegria a gente possa celebrar a nossa colheita. Plante certo em nome de Jesus. A gente precisa viver o nosso testemunho. A gente precisa ser testemunho vivo do que Deus tem feito nas nossas vidas. A gente precisa deixar Deus nos usar. Toda vez que você diz não, toda vez que você diz eu não posso, toda vez que você diz mas eu preciso resolver isso, toda vez que você, podendo fazer as coisas antes, deixe para resolver na hora do culto, você abre mão de estar debaixo da bênção do Senhor. Você entende isso? E não é porque é fronteira ou fronteira. É porque é casa de Deus, e é aqui que você é alimentado, é aqui que você está em comunhão com os santos, é aqui que você está crescendo, amadurecendo, tendo a sua fé desenvolvida. Desculpa, mas esse papo de que eu não preciso de igreja, eu só tenho a Bíblia, louvor na minha casa, tá errado, porque a Bíblia diz que nós precisamos estar em comunhão com os santos, e só se faz isso na casa de Deus, dentro da igreja. Então você fala, esse domingo tudo bem, essa terça-feira tudo bem, tô indo demais pra igreja. Tá errado, em nome de Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Eu não cresci em igreja, mas se eu pudesse voltar atrás, eu tava na igreja todo domingo, porque eu sei a diferença que fez na minha vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o quanto Ele transformou a minha casa, quanto Ele me deu um casamento abençoado, o quanto Ele me abençoa todos os dias, porque faça sol ou faça chuva, eu tô na casa do Senhor, o meu marido tá na casa do Senhor, os meus filhos vão estar na casa do Senhor. Eu sei o que Ele fez na minha vida, você sabe o que Ele fez na sua vida. Eu não preciso te falar, você sabe. Você vive todos os dias a bênção de Deus. Todos os dias. Comece vivendo o seu testemunho, porque a gente se pergunta, Deus, tudo bem, você quer me usar?
E aí, o que eu tenho para te oferecer? Nem a Bíblia eu sei direito, Deus. Ela perguntou o que é reino do norte, o que é reino do sul, sei lá o que é reino, não sabia nem que tinha reino. Primeira coisa que a gente precisa fazer é viver a verdade. E para viver a verdade, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então continue buscando, continue aprendendo. E a partir do momento que você estiver seguro o suficiente na sua fé, e eu não vou dizer a partir do momento que você souber tudo, porque a gente nunca sabe tudo. A palavra de Deus é viva e poderosa, a gente está sempre lendo, sempre aprendendo, sempre vivendo o que mais Ele tem pra gente. Mas a partir do momento que você estiver firme na sua fé, você vai proclamar o Evangelho. E eu não estou falando que você vai montar num palanque e vai sair pregando. Não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Que você seja uma pessoa justa, fiel, honesta, alegre, carinhosa, amorosa, cheia de compaixão, um bom marido, um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Seja um bom exemplo, que todas as decisões que você tome sejam tomadas em Cristo Jesus, não no que você quer, não no que você acha, não no que você considera melhor. Seja um testemunho vivo dentro da sua casa, fora da sua casa e, consequentemente, perante Deus. Não pense que você engana nem dentro nem fora, muito menos a Deus. A gente olha para aquelas casas lindas, renovadas, do antes e depois, da restauração, da reforma, e a gente fala, meu Deus, eu quero essa casa para mim. Que sonho essa cozinha. Como eu queria essa pia, como eu queria essa janela, como eu queria esse jardim. Ai, Senhor Deus, um dia me dá essa bênção. É com essa mesma perspectiva que as pessoas precisam olhar para a sua vida. Fala, o Deus que ela tem, eu quero. Eu quero viver o que ela vive. Eu quero ter a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero viver sobre o favor de Deus, sobre a bênção de Deus. Eu quero que meu casamento seja restaurado como o dela foi. Não por inveja, eu não estou falando de inveja. Eu estou falando, através do nosso testemunho, do que a gente vive, as pessoas desejarem o Deus que a gente serve. É assim que precisa ser o nosso testemunho. E eu vou te falar, sem testemunho, a gente não chega a lugar nenhum. Lugar nenhum. Se você está no trabalho e você não executa as suas funções bem, você vai receber um aumento? Sim ou não? Você vai receber uma promoção? Sim ou não? Tem gente que está na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 1 ano, o que quer que seja. Vive uma vida que só a misericórdia do Senhor. E fala, não, mas Deus tem uma profecia para a minha vida, eu vou ser pastor. Não, mas Deus tem uma profecia para minha vida que eu vou ser o bambambam, CEO de sei lá qual empresa. Se você não tiver testemunho, não vai. É lindo, testemunho é tão importante, porque quando a gente vê na Bíblia sobre os líderes da igreja, sobre os diáconos, os pastores, os presbíteros, a Bíblia tem uma lista de como precisa ser a vida dessas pessoas. Precisam ser irrepreensíveis perante todos. Vocês entendem a dificuldade disso? Vocês entendem o quão sério precisa ser o nosso testemunho? O quão real? Porque a gente não está falando de um testemunho que é falso, não. Que a gente finge ser alguma coisa aqui que em casa a gente não é. Que a gente finge ser alguma coisa até para Deus. Tem gente que finge para Deus. Tem gente que olha para Deus como se não tivesse feito nada durante a semana. Como se tivesse feito, ai Deus, tu és maravilhoso. Pedir perdão. Ah, que isso, perdão é outra coisa. Eu amo que a gente vai falar de perdão na próxima aula, porque a gente realmente precisa. A gente precisa aprender a pedir perdão uns para os outros, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para aqueles que trabalham com a gente, porque a gente pisa na bola, é uma realidade. Às vezes a gente está no mês mais difícil, enfim. Vamos voltar para o testemunho. Mas a gente precisa desse testemunho vivo. Toda vez que cai no telefone, eu fico... Ai. A gente precisa viver um testemunho verdadeiro. Comece na sua caminhada com Deus. Comece construindo o seu testemunho. Essa passagem em Apocalipse 2:11 é maravilhosa, que diz... Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que
deram diante da morte, não amaram a própria vida. Uau! Uau! Venceram pelo sangue do Cordeiro. Você é capaz de dizer que diante da circunstância, você não ama a sua própria vida, mas que você vive o testemunho no sangue do Cordeiro? É muito louco a gente pensar dessa forma. É muito louco, porque é tão contra tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, tudo que é normal. Mas eu abro mão da minha própria vida. Eu não amo a minha própria vida diante da morte, porque eu amo mais a Jesus Cristo. Vocês entendem isso? Vocês entendem o poder dessa palavra? E a gente precisa entender que o antes e o depois da nossa vida é o nosso testemunho. É isso, não tem nada mágico ou superpoderoso nessa frase, nessa declaração, mas é. E precisa existir um antes e precisa existir um depois. A Bíblia diz que o santo precisa continuar a se santificar. Então não importa se você é crente há 30, 40, 10, 5, 65 anos, continue buscando a santificação. Torne-se cada dia mais santo, aproxime-se cada dia mais de Deus, em nome de Jesus. Seja transformado diariamente pelo seu Espírito e pela sua palavra. Em nome de Jesus, seja transformado diariamente pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Versículo 7 diz assim, do texto que a gente estava lendo em Jeremias: o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então a gente sabe que Deus chamou Jeremias, vai, você é meu profeta, diga isso ao meu povo. Jeremias falou, Senhor, eu sou muito jovem. E a resposta de Deus para Jeremias é, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então se você está virando para Deus e dizendo um monte de coisa, não diga. Dizendo, apresentando para ele todas as desculpas, porque você não vai servir, por que você não vem, porque a gente mente para nós mesmos, tá? A gente se justifica para nós mesmos e a gente pega essa justificativa e apresenta para Deus. Mas não faça isso. Não diga que você é muito jovem, não diga que você está muito estressado, não diga que você está sobrecarregado, não diga que você não tem tempo, não diga que não dá, porque dá sim, em nome de Jesus. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. E o versículo 8 encerra dizendo, não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Que a sua vida seja realmente, constantemente abençoada por Deus, constantemente sendo transformada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Que você vá, independente de qualquer circunstância, de onde você se encontra, aonde Deus te enviar, que você faça o que Deus te chamou para fazer, que você diga o que Ele lhe instruiu a dizer. Não tenha medo, porque Ele é com você, Ele luta por você, Ele está com você, Ele te abençoa, Ele te ama, Ele não vai te abandonar. Atenda aos chamados e viva sobre a bênção do Senhor. Amém. If you want to know more about us, go to wearefrontier.com. Look us up on social media or join us in worship every week. God bless you.